Meus queridos, seja bem-vindo aqui no canal da Mila Bertier, onde nós falamos um pouquinho sobre assuntos da vida diária. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre expansão da consciência. Eu não conhecia esse termo chegou para mim e eu vou falar um pouquinho para vocês de que forma. Um dia eu estava sentado em um final de ano pensando como que eu iria escrever o que eu gostaria para o ano seguinte. Todo o final de ano eu já tenho esse hábito de escrever sobre todas as coisas que eu gostaria que chegasse a mim no ano seguinte. E eu acho uma coisa muito legal de fazer, porque eu tenho percebido quantas coisas eu tenho alcançado. Em um desses anos, eu refletindo, pensando sobre o ano seguinte, o que eu gostaria para o ano seguinte, e eu estava sozinha em casa, sentada numa poltrona que a gente tem na sala, e pensei sobre esse termo de uma forma muito inusitada na minha vida. Eu estava muito compenetrada. Na nossa igreja, nós costumamos chamar de comunhão. Eu estava numa íntima comunhão, sentada ali, nesses meus pensamentos, e eu comecei a perceber ou imaginar ou ver, eu não consigo decifrar para vocês, o nosso planeta e voando na volta do nosso planeta, entre o nosso planeta e toda a nossa Via Láctea, eu comecei, não sei, como eu falei para vocês, se imaginar, então vamos falar assim, né? Eu comecei a imaginar aquelas pautas de notas musicais e comecei a ver as notas dançando em forma de espiral pelo céu, em volta da Terra, saindo da Terra, né? Para fora da Terra e de fora para a Terra, para dentro da Terra, e comecei a ver aquelas claves de Sol, aquelas claves de Fá, e parecia que elas tinham vozes. Foi tão lindo aquela imaginação, aquele sentimento. Eu comecei a sentir uma ternura, um amor inexprimível. E quando estava acontecendo isso, foi que me veio o termo expansão da consciência. Então eu comecei nas minhas orações apresentar esse termo, que Deus fizesse comigo uma expansão de consciência. E quando nós passamos a questionar, quando nós temos esse insight ou quando nós temos um clique, né, sobre um assunto, é o momento em que tudo sobre esse assunto começa a aparecer para nós. Então, eu comecei a ler algumas coisas, comecei a perceber algumas coisas sobre esse termo e achei muita coisa legal, mas o que eu queria falar para vocês é sobre isso. Quando nós temos esse clique sobre algumas coisas na vida, né? Por isso que cada pessoa está no seu nível de consciência, né? No seu nível de aprendizagem, justamente por causa disso, porque é diferente o tempo que chega uma consciência de uma coisa para mim, que chega para você, que chega para outra pessoa, e nós temos que respeitar, né? O lugar de todo mundo e onde todos estão. E para isso nós precisamos desenvolver muito a nossa humildade, para entender
que às vezes, em alguma coisinha que nós sabemos um pouquinho a mais do que outra pessoa, nós não somos de forma nenhuma melhores do que aquela pessoa, porque aquela mesma pessoa ou até outra pessoa pode saber muito mais coisas em outros quesitos do que nós sabemos. Então, essa unidade, né, que nós deveríamos saber aproveitar melhor para poder servir as pessoas melhormente e poder absorver também outras coisas muito mais grandemente. Então foi assim que essa palavra chegou para mim, e aí comecei a ver vários assuntos, comecei a achar muito interessante que nós temos essa capacidade, né, de ter essa expansão de consciência, e nesse momento, quando isso começa a acontecer, é quando nós começamos a nos tornar pessoas melhores para nós mesmos e para os outros. E isso é muito gostoso, isso é muito interessante. Agora, eu tive uma amiga que sempre quando nós conversávamos, ela falava assim para mim, a arte imita a vida. E ela sempre repetiu tanto isso para mim, que eu comecei a ter uma percepção da arte em respeito à vida. Então, por isso que eu sempre dou exemplos e consigo achar exemplos de coisas para a nossa vida através dos filmes, através das músicas, através das artes, né? E eu tenho aqui um outro filme para falar para vocês que dá para vocês perceberem essa expansão acontecendo, mas tem que ter um olhar voltado para querer ver uma coisa diferente, porque o enredo dessa história é um enredo super batido, é um enredo até bem ligado às coisas dessa terra, dessa violência que nós temos vivido. Porém, o que está além disso, nas entrelinhas, é o perceptível que faz nós pararmos e vermos quão diferentes são as coisas. E o nome desse filme é Lucy. Ele começa contando sobre o nome da primeira macaquinha que teve alguns insights diferentes no seu tempo lá, primitivo, e ela foi chamada de Lucy, e aí vem contando a história junto com uma história de um enredo que está acontecendo no filme, que tem bastante violência, tem bastante coisa, então tem que deixar um pouquinho esse enredo, né, que é tão comum, né, que as agências vêm tentando prender as pessoas em seus filmes, em suas coisas, e olhar outras coisas que também eles querem mostrar. E vale muito a pena, porque ali é uma inteligência que vai se expandindo, mostra na forma da matéria, né? Mostra materialmente, porque às vezes nós temos dificuldades de conseguir entender as coisas subjetivas. Então, o que eu gostaria que vocês prestassem atenção ali é que coloca em coisas objetivas, materiais, aquilo que é subjetivo e que é o que a gente precisa saber que existe e acontece todos os dias nas nossas vidas. E então, ali, conforme vai acontecendo esse aumento cerebral na moça, né, do filme, ela vai entrando numa expansão e ao mesmo tempo em uma unidade com tudo que há, né? Com o universo, com tudo. E disso dá para nós pararmos e pensarmos sobre sermos uma unidade com tudo que há.
porque eu acredito nisso. E cada vez que nós passamos a acreditar nisso, é o momento que nós deixamos de ferir um pouco mais as outras pessoas, é o momento que nós deixamos de interferir tão grandemente na natureza, respeitando a natureza um pouco mais, respeitando os animais, né? Respeitando os outros seres humanos e os momentos em que eles estão. Por isso que eu acho importante, né? Essa expansão da consciência. É uma coisa muito bonita, ela se apresentou de uma forma muito linda, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar sobre esse assunto, não fazia parte da minha vida esse termo, expansão de consciência, e ele veio a mim em um momento introspectivo, um momento meu de comunhão, de uma forma muito bonita, mostrando como eu quase diria que é como é a forma que Deus conversa com o universo, que Deus conversa com nós seres humanos através de... Como também isso é uma coisa bem subjetiva de nós conseguirmos alcançar, então como que eu vi ali? Eu vi em forma da pauta musical, em forma das notas musicais dançando no céu em forma de espiral, e foi uma das coisas mais lindas que eu já vi até hoje. Então eu quis compartilhar com vocês, porque são momentos lindos e são momentos que eu não tenho mais vontade de guardar só para mim, né? Alguns momentos, algumas situações, porque eu penso que pode ajudar outras pessoas a começarem a perceberem esses cliques, né? Perceberem quando as coisas novas apresentam na nossa vida e que nós temos que daí, a partir do momento que foi apresentado, que foi colocado em frente, nós temos que ir em busca do conhecer, em busca do entender, né? Para nos melhorarmos como pessoas. E meu desejo agora é querer compartilhar para poder passar um pouquinho de tudo como eu vejo, de tudo como vem chegando para mim as coisas em momentos da vida diária, né? Como é o nome que eu coloquei para vocês. E quando eu pensei em falar sobre esse assunto, eu estava lendo uma passagem da Bíblia e eu vou ler para vocês porque eu acho que tem um pouco a ver, né? Ele fica em Jó 42, é um trechinho do versículo 3 e 4. Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Então, eu tô aqui para dizer para vocês que todas as vezes que veio um questionamento, que eu quis saber alguma coisa, Deus trouxe a resposta da questão. Eu sei que tem algumas coisas que nós não temos preparação, eu sei que tem algumas coisas que não é tempo, às vezes, da gente saber, às vezes num futuro mais distante, ou até num futuro próximo, pode ser que vai chegar o entendimento sobre aquilo, mas... o que eu percebi é que quando começamos a questionar sobre algum assunto é porque estamos chegando na maturidade para saber sobre aquilo. E aí cabe a nós o esforço de buscar sobre isso, não é mesmo? Estou aqui também em casa, continuo aqui com a minha família e continuo dizendo para vocês que vai dar tudo certo, tá faltando só um pouquinho assim para nós voltarmos na nossa vida cotidiana normal, tá bom? Que tenhamos uma boa semana e tudo de bom para vocês.